Olá, eu sou o Makorati e eu vou continuar apresentando os conceitos sobre o Git, GitHub e como usá-los na prática. Eu vou apresentar agora como clonar um repositório e como usar os comandos push e pull. Vou iniciar com o conceito de clonagem de um repositório remoto. Afinal, o que é clonar um repositório? Clonar um repositório significa criar uma cópia exata de um repositório remoto, como o GitHub, em sua máquina local. Isso vai incluir todos os arquivos, commits, branches e histórico de versões do projeto. Então, quando você clona um repositório, o Git ele copia todo o conteúdo e o histórico de commits do repositório remoto para uma nova pasta no seu sistema local. Esta pasta se torna um repositório Git completo, permitindo que você trabalhe com o código como se estivesse no repositório original. E como é feita a clonagem de um repositório? A operação de clonagem ela é realizada usando o comando git clone, seguido pela URL do repositório remoto, que pode estar no formato HTTPS, SSH ou que pode ser feita também usando o aplicativo GitHub CLI. A seguir, nós temos o comando git clone usando o formato HTTPS e o formato SSH. Se você quiser usar o GitHub CLI, que eu não vou mostrar aqui, você vai ter que fazer o download da ferramenta e instalar na sua máquina local. O GitHub CLI ele é uma ferramenta de linha de comando que foi desenvolvida pelo GitHub e vai permitir que você interaja com o GitHub diretamente do terminal. Então, quando você clona um repositório, o Git ele vai criar um novo diretório, vai configurar o repositório local e vai baixar todos os dados necessários. Então, após clonar um repositório remoto na nossa máquina local, nós podemos trabalhar no repositório e enviar alterações para o repositório remoto no GitHub. Ou também podemos obter alterações de outras pessoas no repositório remoto. Então, os principais motivos para clonar um repositório geralmente são a participação de colaborações em projetos, quando você quer contribuir para um projeto existente no GitHub, o início de um novo projeto localmente. Então, se você estiver começando a trabalhar em um projeto já existente, a clonagem é o primeiro passo para obter o código-fonte, ou também a utilização de um repositório como base de estudo. Então, se você quiser estudar um repositório existente no GitHub, você pode clonar esse repositório e estudar a estrutura de código, explorar as implementações e aprender novas técnicas. Então, esse é o conceito de clonagem. Então, agora eu vou apresentar dois comandos Git que são muito importantes e estão relacionados com a clonagem do repositório. O comando git pull, que é usado para atualizar o repositório local com as mudanças que ocorreram no repositório remoto. Este comando ele combina dois comandos: o comando git fetch, que vai baixar as atualizações do repositório remoto, e o comando git merge, que aplica essas atualizações ao seu branch atual. Então a sintaxe usada é essa: git pull origin e o nome da branch. Por exemplo, posso dar um comando git pull origin master. Aqui, git pull é o comando, origin é o nome padrão dado ao repositório remoto quando você clona um projeto pela primeira vez. Então você tem que pensar neste nome como um apelido para o endereço online do seu projeto. E master aqui, ó, é o nome da branch principal do seu projeto. É onde geralmente se encontra o código estável e pronto para a produção. Então, com esse comando, você está dizendo ao Git: vai lá no repositório online principal do meu projeto e pega todas as novidades que foram adicionadas desde a última vez que eu fiz a sincronização, depois junte essas novidades com o meu código aqui na máquina local. Então você dá um git pull origin master, do remoto para o local. Então, ao emitir esse comando, o Git vai verificar a branch remota correspondente à sua branch atual, vai baixar as alterações e vai tentar integrá-las ao seu código local. Isso vai garantir que você está trabalhando com a versão mais recente do código. E quando nós devemos usar este comando? Use sempre que você estiver prestes a iniciar um novo trabalho em um branch, ou use após a clonagem de um repositório para sincronizar
organizar seu trabalho local com o remoto, ou use antes de fazer um commit para ter certeza de que as suas alterações não conflitam com as de outros desenvolvedores. Então, essa seria uma visão geral do comando git pull. O outro comando é o comando git push. Esse comando ele é usado para enviar as suas alterações locais para o repositório remoto. Ele publica commits do seu branch local no branch remoto correspondente. Então, a sintaxe usada é git push origin e o nome da branch. Por exemplo, git push origin master. Novamente, aqui, origin é o nome padrão que o Git dá ao repositório remoto, de onde você fez a clonagem, né? Então, o comando git push origin master, ele está enviando as alterações da branch master local para a branch master no repositório remoto origin. E quando eu devo usar este comando? Use depois de concluir uma funcionalidade ou corrigir um bug para enviar as suas alterações ao repositório remoto. E use também para colaborar com projetos com outros desenvolvedores, para compartilhar seu trabalho e contribuir para o projeto. Então, um cenário que é muito frequente ao usar esse comando é que se você ou outro desenvolvedor alterarem a mesma parte do código e ambos tentarem fazer um push, você vai encontrar um conflito. Isso ocorre quando as alterações não podem ser mescladas automaticamente. Qual que é a solução? A solução é usar o comando git pull para obter as alterações remotas, resolver os conflitos localmente e depois fazer um git push para enviar a versão resolvida. Então esses dois comandos eles são muito importantes, é por isso que eu fiz questão de destacá-los aqui. Então a seguir eu vou mostrar o fluxo de trabalho padrão que é envolvido na clonagem do repositório remoto. Vai ser uma parte prática. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou clonar no repositório exercício remoto que foi criado na semana anterior aqui na minha máquina local. Então eu vou abrir aqui o meu repositório no GitHub e eu tenho aqui o repositório exercício 1 remoto. Eu vou clonar esse repositório. Então aqui, olha, eu vou acessar esse repositório. Olha, ele contém 3 arquivos, teste 1, teste 2, teste 3. Então aqui, olha, eu estou no master, né? Exercício 1 remoto. Se eu clicar aqui em code, eu vou ter aqui, opções de clonagem. Posso usar o formato HTTPS, o formato SSH, então eu vou clicar aqui e vou copiar o URL, né, para HTTPS, para SSH, e se eu tiver o GitHub CLI instalado, eu também vou usar esse comando aqui, só que esse comando só vai funcionar, olha, se eu tiver o GitHub CLI instalado. Então eu vou usar o formato SSH. Para isso, você tem que ter criado a sua chave SSH, como eu mostrei na semana anterior, né? Senão não vai funcionar. Eu também posso usar o GitHub Desktop, que é uma aplicação de interface gráfica que facilita o uso do Git e GitHub diretamente no seu computador. Eu não vou mostrar essa opção agora, mas você também tem essa opção. Você também pode abri-lo no Visual Studio, olha, diretamente aqui. Também não vou mostrar essa opção agora. Ou se você quiser, você pode fazer um download zipado, né, deste repositório. Nós vamos usar aqui, o comando git clone usando o formato SSH. Então eu já vou copiar aqui. Então aqui, olha, eu vou usar o formato SSH. Então eu tenho o exercício remoto no GitHub. Eu vou emitir o comando git clone e eu vou cloná-lo localmente. Eu vou clonar esse repositório com esse nome. Para fazer isso, eu vou usar esse primeiro comando, git clone, o endereço SSH e o nome do diretório aonde eu vou clonar esse repositório. Então aqui, quando você dá o comando git clone com o formato, seja ele HTTPS, SSH, e você fornece o nome do diretório aqui, esse passa a ser o nome do diretório local que vai ser criado e onde o conteúdo do repositório vai ser armazenado. Se você não especificar, como eu estou mostrando o comando abaixo, ele vai usar o nome do repositório, que seria exercício 1-remoto. Ele vai usar o mesmo nome, né? Quando você não especifica. Como eu vou especificar um nome, exercício 1.clone, ele vai clonar nessa pasta, ele vai criar este diretório. Então eu vou abrir aqui um prompt de comando e nós vamos iniciar a parte prática. Então, lembrando, olha, eu estou partindo aqui para clonar o meu repositório exercício remoto no GitHub, né? Que contém esses 3 arquivos na minha máquina local. Então eu vou dar o comando git clone, vou colar aqui,
o endereço no formato SSH e vou querer clonar isso numa pasta que eu vou chamar de exercício 1 clone. Se eu não especificasse esse nome aqui, ele iria criar uma pasta com o nome exercício 1-remoto. Então, olha, eu vou dar um Enter aqui, ó. Ele está clonando o repositório. Então eu vou entrar na pasta agora, cd, ó, exercício 1 clone. Ele entrou na pasta, eu vou dar um dir, ó. Tá aqui os meus 3 arquivos: teste1, teste2, teste3, exatamente o que eu tinha no repositório remoto. Então, após a clonagem, eu tenho uma cópia exata do repositório exercício 1 remoto na minha máquina local, contendo aqui os arquivos, né, originais lá que eu tenho no repositório remoto. Então, agora eu vou fazer assim, eu vou limpar aqui e vou dar um git status. Então, ó, este comando, ele informa que eu estou na branch master e está indicando que a minha branch ela está sincronizada, atualizada, né, up to date, com a branch master do repositório remoto, que nesse caso é chamado de origin. Então, origin é o nome padrão que o Git dá ao repositório remoto, de onde eu clonei o repositório. Origin master aqui, ó, refere-se à branch master do repositório remoto. E aqui, nothing to commit, working tree clean, significa que não existe alteração nos arquivos e o meu diretório de trabalho está limpo, sem arquivos modificados. Então, né, eu fiz a clonagem agora, não fiz nenhuma alteração, tá tudo ok. Então agora eu vou fazer uma alteração aqui no meu repositório local. Eu vou usar aqui o comando echo, né? Vou digitar aqui, ó, alterando o arquivo teste1.txt localmente. E vou copiar isso usando o pipeline para o arquivo teste1.txt. Então ele vai incluir essa linha no final do arquivo. Vou dar um Enter, né? Ó. Se eu dar um type agora no arquivo teste1.txt, olha aqui, ó, alterando o arquivo teste1 localmente. Então, ó, só para você constatar, o teste1 remoto, ó, eu vou abrir esse arquivo. Olha aqui, ó, ele não contém essa linha. Eu incluí essa linha localmente, ok? Então, lá no meu remoto continua com o conteúdo original. Eu fiz a alteração aqui localmente. Agora, se eu der um comando git status, eu já vou ter outras informações aqui, ó. Então, ó, eu ainda estou na branch master, mas agora eu tenho uma outra saída, né, ó. Então, aqui ele está dizendo, a minha branch local master ainda está sincronizada com a master do repositório remoto origin, né? Porque não houve novos commits no repositório remoto. Agora tem aqui, ó, changes not staged for commit. Então existem mudanças, né, no meu repositório de trabalho local que ainda não foram adicionadas à área de preparação, que é a área de staging. Aí ele está dando os comandos git add que eu vou dar a seguir, né? Então quando você modifica um arquivo, ele permanece como não preparado até que você adicione a área de staging. Então vamos fazer isso, né? Eu vou dar o comando git add teste1.txt. Vou prepará-lo para comitar. Vou dar um Enter. Eu vou limpar a tela aqui, ó. Se eu der um git status agora, ó, eu tenho uma outra informação, olha. Eu estou na branch master, a minha branch ela está atualizada, sincronizada com a master da origin e existem mudanças que foram adicionadas à área de preparação, que é a staging area, e estão prontas para ser comitadas, ó. Changes to be committed. E o modified test1 indica que esse arquivo foi modificado e essas modificações estão preparadas para serem incluídas no próximo commit. Então vamos dar um commit. Vou dar git commit -m, vou incluir a seguinte mensagem, ó, linha adicionada ao teste1.txt. Vou dar um Enter. Então agora, ó, a linha foi adicionada, tem uma inclusão. Então com isso, eu tenho aqui o meu repositório local com um commit. Mas se eu olhar aqui no meu repositório remoto, olha, eu vou abrir teste1, ele continua inalterado. Por quê? Eu preciso enviar essas alterações, né? E para isso eu vou usar o git push. Então eu vou enviar essa alteração que eu fiz agora para o repositório remoto. Aí eu vou dar um git push origin master e vou dar um enter. Tá aqui o resultado. Então com esse comando eu atualizei o repositório remoto. Vamos conferir isso. Eu vou abrir aqui, ó, vou atualizar aqui, ó, e vou abrir teste1. Olha aqui, ó, alterando o arquivo teste1.txt localmente. Então, ó, a alteração que eu fiz no repositório que eu clonei foi enviada aqui para o meu repositório remoto, exercício 1 remoto, a partir aqui do
meu exercício 1-clone. Agora vamos supor que eu faça uma alteração aqui, ó, no repositório remoto. Vou fazer isso aqui, ó, no teste 1. Então, ó, eu abri o arquivo teste 1, eu vou clicar aqui, ó, para edição. Então, eu vou colocar aqui, ó, alterando o arquivo teste1.txt remotamente. Só para mim saber que eu fiz essa alteração aqui no repositório do GitHub, que é o repositório remoto. Então, ó, vou commitar, vou dar o commit aqui, ó. Então, agora o conteúdo de teste 1 no meu repositório remoto tem essa linha a mais. Vou retornar aqui localmente, abrindo aqui o meu repositório. Vou dar um type teste1.txt, ó. Eu não tenho aquela linha, né? Como é que eu faço para trazer essa alteração aqui para o meu repositório local? Agora eu vou dar o comando git pull, né? Venho aqui e faço assim, ó, git pull origin master e vou dar um enter. Tá aqui, ó. Vamos entender aqui essa saída aqui, ó. Então, o comando git pull, ele vai buscar, você vai dar um fetch e vai integrar, um merge, as mudanças da branch especificada no repositório remoto para a branch atual, de origin para master. Então, a saída aqui, ó, está dizendo o seguinte: essa parte aqui, ó, é uma parte mais relacionada aos objetos, né? Ele está contando quantos objetos commits, bobs, trees precisam ser enviados. Então aqui, a partir dessa linha aqui, ó, from github.com macorati exercício remoto, ó, que é o meu repositório remoto. Então aqui ele está indicando a origem dos dados que estão sendo integrados, ou seja, o repositório remoto, macorati exercício remoto. Essa branch master fetched head é a branch master do repositório remoto que foi buscada. E o Git agora a tem referenciada como fetched head. Esse fetched head é uma referência temporária que está apontando, né, para o commit mais recente que foi trazido do meu repositório remoto. Então, ó, essa linha aqui, ó, mostra os IDs dos commits antigos e novos. Então, ó, esse primeiro aqui é o commit anterior do repositório local. E esse commit aqui é o commit mais recente no repositório remoto. O updating aqui, ó, significa que o Git está atualizando a branch master local do commit 09dc aqui para o commit 24401 aqui. O fast forward, né, significa que o Git aplicou um fast forward ao seu repositório local. Esse fast forward está indicando que não houve divergência entre as mudanças locais e remotas, ok? Teste 1 aqui significa que o arquivo teste 1 foi modificado, né? Um mais indica que uma linha foi adicionada e aqui eu tenho aqui indicando que um arquivo foi alterado e uma linha foi adicionada. Então agora, olha, eu vou limpar aqui a tela, vou dar um dir e vou dar um type em teste1.txt. Então eu vou ter que ver aqui, ó, a linha que eu incluí lá no repositório remoto, ó, alterando o arquivo teste1.txt remotamente. Foi a linha que eu incluí aqui, ó, no repositório remoto, que agora, usando o comando git pull, eu fui no repositório remoto e atualizei aqui o meu repositório local. Então, se eu verificar agora o histórico de commits, né, usando o comando git log oneline, eu vou ter aqui, ó, deixa eu repetir o comando lá em cima, eu vou ter aqui o histórico de commits. Só nos interessa aqui, ó, o último commit que eu dei aqui, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui o identificador, né, do commit, o SHA-1 do commit mais recente, que é esse 24401A3. O head master indica que a head está apontando para a branch master, o que significa que este commit é o estado atual da branch master local. O origin master aqui, ó, indica que a branch master do repositório remoto, que é o origin, né, também está apontando para este commit. E o origin head aqui, ó, o head, ele indica que o head do repositório remoto, que é o origin, está apontando para este commit, o que indica que esta é a referência principal do repositório remoto. Então, o update teste 1 aqui é a mensagem de commit que foi fornecida. Então, resumindo, fizemos a clonagem usando o git clone, criamos uma cópia exata do repositório remoto, exercício remoto. Depois fizemos a sincronização usando o git pull, garantimos que o nosso repositório local está atualizado com o remoto. Fizemos alterações, né, usando os comandos git add, git commit e git push para enviar essas alterações para o repositório remoto. E assim, com essa abordagem, nós temos uma visão do fluxo de trabalho básico da clonagem e de como você vai trabalhar realizando alterações
e atualizando o repositório remoto com essas alterações e também buscando qualquer alteração que tenha sido feita no repositório remoto. Então era isso que eu queria mostrar essa semana, até a semana que vem, se Deus quiser.